Tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer. Tudo é possível, somente crer. Senhor Deus, Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez nos dirigimos ao Senhor, com nosso corpo cansado, fatigado, mas é o Senhor que nos dá o repouso, o Senhor que nos dá o descanso, porque a promessa do Senhor faz essas coisas por cada um de nós. Meu Deus, eu peço, Senhor, perdão dos nossos pecados, das nossas faltas cometidas diante do Senhor. Pedimos o perdão, Senhor, das nossas ofensas. Pedimos perdão, meu Deus, pelas palavras mal colocadas às vezes, mal direcionadas. E às vezes, ó Pai querido, com tantas coisas acontecendo ao nosso redor, acontecendo ao redor das pessoas, nesta era difícil, mas o Senhor tem dado nós graças, dado nós força, nos encorajado através da mensagem deste último dia, através da mensagem do teu mensageiro, profeta, para esta última era. Ó Deus, abençoe cada irmão que está conosco aqui nessa noite, aqui nesse tabernáculo em Betim. Abençoe cada irmão que está nos acompanhando pela internet, que está nos ouvindo, nos acompanhando. Que a graça do Senhor seja com cada um deles, entrando nos seus lares, curando, libertando. Ó Deus, provendo assim as necessidades de cada um, Senhor, porque o Senhor conhece as necessidades de cada pessoa, de cada irmão, de cada lar, de cada família. O Senhor sabe melhor do que nós, porque o Senhor é Deus. Muito mais quando queremos aquilo, sabemos da necessidade, mas o Senhor sabe muito melhor o que é necessário para nós. Abençoe-nos, ó Pai, mais uma vez, como o Senhor tem sempre nos abençoado, através da rica porção da Tua Palavra. Sim. Em nome do Senhor Jesus Cristo, mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. Muito bem, irmãos, vamos ler as Escrituras, aproveitando que nós já estamos de pé. No livro de São Mateus, capítulo 6, versículo 33 e 34, nessa noite eu quero falar sobre buscando a Deus primeiro. Buscando a Deus primeiro. Esse é o tema da mensagem desta noite, de sexta-feira, 19 de maio de 2023. Nessa sexta-feira, né? Graças a Deus, até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos abençoado. Amém. Livro de São Mateus, capítulo 6, versículo 33 e o versículo 34. É a Escritura para nós lermos nessa noite, falarmos um pouquinho sobre esse tema, buscando a Deus primeiro. Nós vamos falar um pouco sobre esse assunto que é muito, assim, importante, né? Muito bem, Deus abençoe nossos irmãos que estão nos acompanhando, Deus abençoe a todos os irmãos ouvintes da fundamentalfm.com, os irmãos lá de Contagem, irmão do Valino, a irmã Maria de Socorro, a irmã Ana Lídia, a irmã Aline, lá no bairro Solar da Madeira, Contagem. Deus abençoe os irmãos também de Sarzedo, Joatuba, Birité, Betim, todos que estão nos acompanhando pelo site, somente na transmissão hoje do site fundamentalfm.com. Muito bem, leiamos então a Escritura, lembrando aos irmãos, irmão Joaquim, irmão Dário,
né? O irmão Sebastião vai estar aqui também amanhã. De manhã nós estaremos aqui, trabalhando aqui no fundo aqui da igreja, na casa aqui, enquanto os irmãos lá em Sazedo também estarão trabalhando na outra igreja também lá, amanhã. Amém? Amém. O irmão João também está convidado, se tiver de folga, a vir a nos ajudar também. Mas buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém. Mateus 6, 33. No 34 está escrito assim: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Vamos ler novamente? São Mateus capítulo 6, verso 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Senhor Deus, Sim. aqui temos uma porção da Tua Palavra, Amém. e nós cremos que o Senhor está aqui para nos ajudar, Sim. nos abençoar. Ajude-nos mais uma vez, como o Senhor tem sempre feito, partindo o pão nosso, Senhor. Este é o pão vivo que desceu do céu e que alimenta nossas vidas e nossas almas. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Muito bem, irmãos. Os irmãos podem se assentar. Hoje tinha um dia cheio, tivemos um dia cheio hoje. Principalmente eu. Saí cedo de casa, resolvendo os problemas, andando para cima e para baixo aí, cuidando de algumas coisas, meio que sufocado e até cansado, né? Até tinha colocado no meu pensamento que eu ia deixar irmão Dário hoje cuidar do culto, mas aí eu falei, não, vou estar na igreja, mesmo cansado, fadigado, mas eu vou estar lá. Amém. Com os irmãos, né? Muito bem. Buscai primeiro o reino de Deus. É uma escritura muito lida em muitas igrejas, em muitos altares, em muitos púlpitos. Mas tem muitas pessoas que classificam esses versículos e faz com que eles tomem outros rumos. Fazem com que eles tomem outros rumos. E tem até pregadores que fazem até malabarismo com essa escritura, trazendo assim em muitas pessoas um certo empolgamento, né? No entanto, não entende a identificação que identifica realmente essa escritura que o Senhor Jesus Cristo estava falando com seus discípulos a respeito da nossa ansiosa solicitude, né? Da nossa ansiosa solicitude pela nossa vida, das solicitações. A palavra solicitude significa solicitações. E está falando da ansiosa solicitude pela nossa vida, que é normal você ter anseios. É normal o crente, o cristão, ter anseios. Certos tipos de anseios que corroboram e que combinam com a vontade perfeita de Deus, né? O profeta irmão Branham disse que não é errado a gente desejar, obter, ter certas coisas.
Não é errado você adquirir coisas nesta vida, como casa, como famílias, como carro, dinheiro, seja o que for. Não é errado desejar essas coisas. O problema é que muitas pessoas colocam muita ênfase nisso. Projeta toda a sua ansiedade dentro disso. E, no entanto, as pessoas esquecem de que quem cuida de tudo é Deus. Quem está entendendo? Quem cuida de tudo é Deus. Ele está falando desta solicitude e nos mostra e aponta para as aves, né? As aves do campo. Ele aponta também para os pardais e outras coisas mais. Ele nos aponta para os lírios do campo, como elas crescem, não trabalham nem fiam, sabendo que Deus é aquele que é galardoador daqueles que o buscam. Amém. Então, no versículo 31, ele disse: não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou que nos vestiremos. É normal a pessoa preocupar com o que comer amanhã. É normal a pessoa preocupar com o que vai beber amanhã, com o que vai vestir. Isto é uma preocupação normal, padronizada. Mas mesmo quanto a essas coisas que parecem ser simples, mesmo essas coisas que parecem ser simples, Jesus está nos exortando, nos chamando a atenção para não se preocupar com isso. Quem está entendendo? Não se tornarem inquietos por causa disso. Colocar o foco nisso. Colocar toda a ansiedade nisso. Pensamento nisso. Ele está dizendo: não precisam fazer isso. Aí ele dá exemplo dos pardais, dá exemplo do lírio do campo e todas essas coisas, do cuidado que Deus tem com isso. Então observe bem que ele disse: se ele cuida deles, do lírio, dos pardais, se ele cuida de todos eles, e eles não possuem uma alma, e eles não têm uma alma, e mesmo assim Deus cuida deles perfeitamente bem, quanto mais nós, filhos de Deus, filhas de Deus, feitos à sua imagem e semelhança, quanto mais nós, Ele nos cuidará. Amém? Terá mais cuidado. Agora, é claro que existem muitas pessoas que vai além do que é necessário. Quando Paulo falou de necessidade, ele falando assim: olha, tendo o que comer e o que vestir, para mim está bom. Falou assim ou não falou? Não? Paulo falou isso na Bíblia. Paulo falou: tendo o que comer, tendo o que vestir, para mim está bom. Para mim está ótimo. Só que existem pessoas que, além do que ter para comer, e para beber, e para vestir, e para viver bem nesta terra, ele vai além disso. Ele começa a fazer o quê? Ele começa a fazer o que Jesus Cristo disse no versículo 19. Ele começa a juntar tesouros na terra. Ele começa a juntar tesouros. Ele começa a juntar, possuir, e possuir, e possuir, e ajuntar, e ajuntar. E Jesus disse: vocês não precisam fazer isso. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem. E se os ladrões souberem, vai lá e minam, e roubam.
Então observe que as pessoas ultrapassam, vai além daquilo que é necessário. Não contentes com o que Deus tem dado, não contentados com o que Deus deu, começa então a juntar tesouros na terra. Se tem 2 casas, quer ter 3, se tem 20 milhões, quer ter 40, e vai embora. Começa a juntar tesouros na terra. E quem ajunta tesouros deve cuidar dele. E aí é onde a pessoa se embaraça. Por quê? Porque os olhos dele vai estar mais centralizado nessas coisas, mais focado nisso, do que em Deus. Quem está entendendo, irmão? Do que em Deus. Do que nas coisas de Deus. Então Deus dá a nós o que é necessário para nós não tirar os olhos dele. Quem está entendendo? Para nós não tirar os olhos dele. Mas as pessoas começam a juntar tesouros na terra. E aí mexe com um monte de coisas, faz um monte de coisas. E aí se responsabilizam por um tanto de coisas. E assim por diante, né? Então, e as pessoas começam a juntar tesouros sobre isso e começam a se gabar também com aquilo. Começa a se gabar com isso. Os irmãos estão entendendo? Começa a se gabar. E no entanto, tudo que nós temos foi Deus que deu. Você entende, você compreende que tudo que Deus te deu, tudo que você tem foi Deus que te deu? Você compreende isso, irmão? Você pode entender que tudo que você tem, seja filho, seja o que você tem, até mesmo a coisa que parece mais insignificante na sua casa, na sua vida, foi Deus que te deu. Foi Deus que te deu. E no entanto as pessoas começam a se gabar, né? Tem uns que se gabam até na oração. Até na oração se gabam. Sim, se gabam por sua postura, por sua justificação. Jesus falou sobre aqueles 2 homens que foram orar. Sim, o publicano. Nós vemos que um foi orar, um levantou o seu rosto ao céu e começou a dizer. Tinha 2 homens orando. Tinha um que era pecador, que não conseguia nem olhar para o céu. E o outro que se parecia tão justo, tão praticante da justiça, tão limpo, tão sólido. Ele orou a Deus na mesma igreja, porque os 2 estavam na mesma igreja. Eles estavam ajoelhados na mesma igreja. E um orava assim: graças te dou, Senhor, porque eu não sou como esse que está aqui. Graças te dou, Senhor, porque eu não sou igual a esse, eu não sou como esse. O outro não poder nem olhar para o céu e dizer: ó Senhor, tem misericórdia de mim. Amém, irmão? Um se gabando pela exaltação de si mesmo. E o outro não tinha nada por se gabar, mas estava se humilhando. Aí eu pergunto: quem Deus abençoou? Pela Bíblia, a quem Deus justificou? Os irmãos estão entendendo? Vejam. Então observe bem. Outro dia teve um irmão, não vou citar o nome dele. Ele chegou para mim, mandou um áudio. Ele falou assim: mas pastor, ali na igreja tem vários irmãos com carro e tal, que tem carro, e às vezes tem um irmãozinho machucado, doente lá,
na casa, ansioso, querendo participar do culto, ir no culto, mas nem se preocupa em perguntar, em oferecer, até mesmo para voltar para casa, pertinho de casa. Eu falei, irmão, eu entendo que a sua preocupação é justa, mas isso tem que estar nas pessoas. Quem está entendendo, irmão? Isso tem que estar nas pessoas, tem que estar nela. Isso tem que estar nas pessoas. Isso é um tópico samaritano. Um bom samaritano que está vendo o seu irmãozinho querendo ir no culto, vendo o seu irmãozinho impedir ir no culto por causa disso, mas passa batido. Vocês estão entendendo? Eu falei, irmão, não adianta, isso tem que estar na pessoa, nas pessoas, né? Esse tem carro, o outro não tem. Talvez esse que tem, um dia precisou do que tinha, mas agora não tem. Então tem que estar nas pessoas, isso tem que estar nas pessoas, você não pode cobrá-las. Nós não podemos cobrar das pessoas. Você que tem carro, leva, viu? Você que tem carro, leva, tá bom? Você que tem carro, leva ele, busca ele. Você não pode ordenar assim. Você não pode, de forma alguma, subjugar a uma vontade que não é da pessoa, mas sim sua. Então tem que estar dentro de você, tem que estar dentro da pessoa. Ela tem que ter um senso, uma sensibilidade que permite atingir esse senso nela, sensível. Vocês estão entendendo? Né? É igual, por exemplo, andar de ônibus, andar de coletivo. Você está sentado ali, você está forte, você está ali com saúde e tudo mais, vigoroso e tal, sentadinho. De repente entra um senhor de 75 anos, uma senhora de 65 anos e tudo mais. Vê que você olha para o semblante dele, é um homem sofrido, cansado. Ninguém sabe o que passa na vida dele, ninguém sabe o que passa na vida dela, que situação enfrenta em casa, que situação enfrenta com família, e está lá em pé. E você não se dá o luxo de falar: senhor, senhora, senta aqui, eu estou mais novo que o senhor um pouco, estou bem mais vigorado, mesmo vindo do trabalho cansado, batendo uma laje, mas eu estou forte. Isso tem que estar nas pessoas. Quem está entendendo, irmão? Amém. Tem que estar nas pessoas, tem que estar. Então é a mesma coisa de abrir o coração. Tem muitas, é como diz o pastor Joel Nitz, né? Pastor Joel Nitz, o coração é cheio de janelinhas. Outras palavras, não, ele falou janelinha. O coração é cheio de portinhas, mas nem todas elas abrem. Nem todas. Tem irmão que abre a porta do seu coração, está ali para isso, está ali para aquilo outro, está ali para a igreja, está ali para o culto, está ali para ceiar, para orar, para comungar, para ter comunhão, para ler a mensagem, para isso, para aquilo outro, mas não tem uma portinha aberta para ajudar nisso, ajudar naquilo outro, não é sensível nisso, não é sensível naquilo, já tem uma porta fechada para aquilo outro, para aquilo outro. As pessoas têm que ser sensíveis. Vocês estão entendendo? Elas têm que ser sensíveis. Tudo que nós temos aqui adquirido nessa terra, a Bíblia diz que o fogo vai consumir tudo. O fogo vai consumir tudo. O fogo vai consumir carro, casa, apartamento, sítio, chácara. O fogo vai consumir tudo. O profeta irmão Branham disse: você pode adquirir tudo. Você pode plantar batata, mas não se embarace com as ramas. Tem gente que planta batata, mas depois se embaraça com a rama e puf, cai.
Plante batatas, mas não se embarace com a rama. Isto é, adquira o que você possa adquirir, mas não coloque o seu coração nisso. Não deixa isso te sufocar. Não deixa isso te engolir. Não deixa isso te consumir. É o que está acontecendo nos últimos dias na Laodiceia. Muitos cristãos estão sendo consumidos pelo consumismo. Então observe bem que nós estamos diante de uma escritura da qual o Senhor Jesus Cristo nos chama a atenção, dizendo: olha, em outras palavras, olhem, preste atenção, que a vossa preocupação esteja em mim, que as vossas necessidades busquem em mim, que as vossas necessidades venham a mim. Então observe, disse, mas no tempo certo. Tem gente que é para hoje. É para ontem, Senhor, não é para hoje. Cadê a esperar? Eu estou esperando no Senhor. Não, a pessoa já ora, já levanta. Senhor, eu estou precisando de... Mas é para ontem, tá? Senhor, eu estou precisando disso e disso, mas é para ontem. Tem pessoas bem apressadinhas. Não querem esperar, não quer continuar crendo, não quer continuar esperando, não quer continuar esperando a provisão divina. E aí, quando a pessoa esquece daquele Deus que é o Deus provedor, por qual tem para nós um caminho provido, ele começa então a fazer a sua própria provisão. Ele começa a fazer sua própria soma matemática, ele começa a arquitetar seu próprio plano, ele começa a adiantar-se a si mesmo nas coisas que ele quer e busca. O profeta disse: Deus tem duas vontades, uma é a vontade perfeita e a outra é a vontade permissiva. Às vezes, quando a pessoa não espera o aval de Deus, não espera o assim do Senhor de Deus, a pessoa insiste tanto que Deus permite que ela entre no caminho da vontade que eu acabei de dizer agora, permissiva. Ele prefere ir através de uma vontade permissiva, de um caminho permissivo, do que a vontade perfeita de Deus. Aí ele se elastifica, ele se adianta, ele põe a caminhar em passos largos, e depois cai, bate a cara no chão, depois racha a cabeça, depois quebra a cabeça, com um mau casamento. Às vezes com uma coisa que ele adquiriu sem ter buscado a Deus primeiro, que ele fez sem ter buscado a Deus primeiro, que ele foi sem ter tido buscado a Deus primeiro, que ele buscou sem ter buscado a Deus primeiro, que ele arranjou sem ter buscado a Deus primeiro, e aí a pessoa se enrosca e fica todo enrolado. Aí o profeta diz: qual é a coisa a fazer depois de tudo isso? Voltar para a vontade perfeita novamente. Amém, irmãos? É voltar para a vontade perfeita de Deus novamente. Senão a pessoa vai ficar ali o tempo todo. Quem já viu um cachorro correndo atrás do próprio rabo? Já viu? O cachorro fazia correndo atrás, querendo morder o rabo dele? Quem já viu isso, irmão? Levanta a mão. Assim tem muitos crentes. Tem muitos cristãos desta maneira, correndo, desculpa a expressão, mas correndo atrás da própria cauda, do próprio. Querendo andando em si, querendo morder a si mesmo.
Então observe bem que o irmão Branham nos ensinou muito sobre isso. Vamos observar, por exemplo, em 2 Crônicas. Em 2 Crônicas, vamos lá. 2 Crônicas, capítulo 15. Vocês não precisam abrir as suas Bíblias. 2 Crônicas, capítulo 15. Eu até expus isso aqui no grupo. Se eu não me engano, acho que coloquei no grupo aqui. Tem um versículo que tem 2 Crônicas, capítulo 15, verso 2. Diz assim: E saiu ao encontro de Asa, e disse-lhe: Ouve-me, Asa, e todo Judá. Asa era o rei, e todo Judá eram os judeus, e Benjamim, uma tribo. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. E se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, ele também vos deixará. Os irmãos entenderam isso? Olha o que está escrito em 2 Crônicas, capítulo 15, verso 2. O Senhor está convosco. Amém, glória a Deus. Enquanto vós estáis com ele. E se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, vos deixará também. Então observe que o profeta irmão Branham, existe uma mensagem que ele fala assim: não é o homem que busca a Deus, mas Deus busca o homem. Isso é em termos de salvação, porque depois que Deus busca o homem, depois do homem encontrado por Deus, buscado por Deus, achado por Deus, então agora este homem agora começa então a buscá-lo. Amém? Vocês estão entendendo? Buscá-lo em que, pastor? Nas suas necessidades. Sim, nas suas circunstâncias. Porque para buscar em termos de salvação, ele já te buscou. Porque não é o homem que busca Deus para salvação, não. É Deus que busca o homem. Mas depois que o homem é buscado, é pescado, depois que aquele homem é encontrado pelo próprio Deus, este homem, então, nesta vida, vai necessitar sempre de Deus. Amém, irmão? Porque ele vai encontrar lutas, vai encontrar circunstâncias, ele vai necessitar de Deus. Então, este homem que foi achado por Deus, começa então a buscá-lo. Amém, irmão? Começa então a buscá-lo. Como diz Jeremias no capítulo 29, verso 3: buscar-me-eis. Já não é mais o homem buscando, não é mais Deus buscando o homem, agora é o homem buscando a Deus. Buscar-me-eis e me achareis, porém, se me buscar de todo. O problema é que as pessoas não entregam todo o coração. Se me buscar de todo o vosso coração. Tem que ser com todo o coração para buscar a Deus, para servir a Deus todo corpo, alma e espírito, sem nenhuma reserva. Sem nenhuma reserva. Deus quer tudo de nós. Amém, irmãos? Ele não quer apenas parte de nós. Ele não quer apenas um louvor bonito. Ele não quer apenas uma boa elaboração de pregação. Ele não quer, não, ele quer tudo, ele quer tudo. Ele não quer apenas coisinhas, não. Ele quer tudo de nós, corpo, alma e espírito. E quando nós for buscar ele, busque, mas buscai de todo o vosso coração. E quando isso for feito, vai achá-lo. Amém, irmão? Ele será achado. Quando se fala achado, irmãos, não é achado, é respondido. Me acharão quer dizer, e eu responderei, isto é, será respondido, será atendido. Os irmãos estão compreendendo? Então observe que uma coisa
é quando nós andávamos perdidos, e aí sim, Deus tinha que te buscar. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Deus te buscando, Deus atrás da sua semente eleita, Deus procurando a sua semente predestinada. Uma coisa é quando você andava perdido, e outra coisa é quando você está em necessidade e necessitado. Aí você busca Deus. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo? Então observe, vamos olhar por exemplo, no livro de Isaías, no capítulo 55, Isaías diz o seguinte, veja, no livro de Isaías, nós acabamos de ler uma parte, mas ele disse no versículo 6 o seguinte: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Isso significa o que, pastor? Isso significa que a porta da graça ainda está aberta. Buscai ao Senhor enquanto Ele se pode achar. Isso quer dizer que a graça, a porta da graça ainda está aberta. Ela não se fechou ainda. E se ela não se fechou, isto quer dizer que o meu pedido, o seu pedido, nossa voz, o seu clamor pode chegar até Ele. Amém? Veja, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Isto é, enquanto Ele permite ser buscado. Enquanto Ele permite que nós tenhamos culto, que nós tenhamos reuniões, que nós tenhamos Santa Ceia, que nós tenhamos reuniões, porque um dia desses isso vai acabar. Num dia desses a porta do tabernáculo se fechará, quando aquele concílio mundial de igrejas começar a praticar o que na verdade ela já está praticando veladamente. Então, quando isto começar a acontecer, veja, então é momento de buscar o Senhor enquanto podemos achar, invocando enquanto Ele está perto, pois chegará um tempo que haverá uma disparidade, uma distância tão grande, tão grande, tão grande, que Deus não poderá ser achado em lugar nenhum. As pessoas procurarão as igrejas, irão para as igrejas, buscarão arrependimento, vão querer acertar suas vidas, vão querer colocar coisa no altar, vai querer arrumar isso, arrumar aquilo outro, mas o tempo da graça acabou, fechou. Mas enquanto a porta da graça está aberta, ainda podemos buscá-lo, ainda podemos achá-lo. Aí você fala assim: como que o senhor pode ter certeza disso, pastor? Nós sentimos a sua presença, amém, irmão? Sentimos a sua presença, temos a sua palavra, Ele cura, Ele liberta, Ele perdoa os pecados. Mas quando a porta da graça se fechar, Ele não cura mais, não liberta mais, não salva mais, não se ouve mais. Enquanto as pessoas estão lá fora perdendo tempo com o tempo, deveria estar analisando o tempo e gastando esse tempo com o Senhor, com Ele. Porque esse dia chegará quando esse espírito for tomado da terra, ser tirado da terra, porque é o único que está detendo este movimento ecumênico, é o único que está detendo esse espírito potencializador na besta aqui na terra, é o único, é o Espírito Santo que está detendo a encarnação do diabo na própria besta. Mas quando o Espírito Santo subir daqui da terra, ser levantado da terra junto com a sua igreja, aí acabou, irmão. Aquele que é sujo vai se sujar mais ainda,
Então observe que nós estamos vivendo num tempo em que todas as nossas energias, o diabo está trabalhando com tudo para tirar nossa atenção, com tudo, na tecnologia, através da ciência, através das redes sociais, através da internet, através de festas e isso e aquilo. Satanás está fazendo de tudo para tirar, sugar, tirar você do alvo, de não atingir o alvo. É isso que ele está fazendo, está preocupado com isso. Ele está preocupado em fazer com que muitos cristãos se amotinam. Ele está preocupado com pessoas para ficarem molestadas espiritualmente falando, porque existe aquelas pessoas que são molestadas fisicamente, e existe o espírito do diabo molestando crentes, isto é, violentando elas em suas almas, em seus pensamentos, no seu dia a dia, fazendo com que elas percam a essência, fazendo com que elas percam o alvo, o sentido da coisa. É como diz o pastor Luiz Mendes, Satanás, ele fez um tratado com os pastores evangélicos, com as igrejas evangélicas, com os membros das igrejas, dizendo: não é necessário sair da igreja, não é necessário ir para o mundo, não é necessário abandonar sua igreja, desde que não pare com a mentira, desde que não pare de cortar o cabelo, desde que não pare de usar saia rachada, desde que não pare de usar pinturas, desde que não pare de adulterar, procrastinar, desde que não pare com essas coisas mundanas. Não precisa ir para o mundo, pode ficar lá dentro. Então Satanás, por outro lado, ele tem vindo fortemente no arraial. Os filisteus têm vindo no arraial. E o que eles têm feito? Eles têm arrancado os olhos das pessoas, como fez de Sansão, para não ver a coisa no todo. Vocês estão entendendo? É isso. Quando eu falo arrancar os olhos, é os olhos espirituais. As pessoas já não enxergam, espiritualmente falando, como antes. As pessoas estão tão fracas espiritualmente, tão cheias de si, cheias de tanta coisa para fazer, tanta coisa para ir, tanta coisa para resolver, para cá, para lá, para outro. Não tem tempo para buscar, não tem tempo para ler a Bíblia, não tem tempo para ir à igreja, não tem tempo para ir na oração, não tem tempo para nada. E o que acontece? O que acontece que aí os filisteus invadiu o arraial, os filisteus vêm sobre ti, tabernáculo. O que foi que os filisteus fizeram com Sansão? A primeira coisa é descobrir o segredo. Qual o segredo dessa igreja ser tão fervorosa? Qual o segredo desses irmãos ser tão cheios do Espírito Santo? Qual o segredo desses irmãos estar tão bem em harmonia? Eu quero descobrir. Descobrindo, ele vai tentar tirar isso. Então, quando descobriu o segredo de Sansão, aonde vinha a sua força? Eu vi um pregador falando outro dia: o segredo de Sansão estava no cabelo. Eu falei: mentira. Ah, porque cortou. Mentira. Não estava no cabelo, estava no voto narzireu de não subir na valha. A obediência não suba na valha. Amém, irmão? A obediência não suba na valha na sua cabeça. Não suba, não corte. Você é um nazireu de Deus, é separado. Por isso que seu cabelo vai sempre crescer, Sansão. A obediência está em não cortar, em não subir na valha, e não no cabelo. Descobriu o segredo, acabou a força, fez com que Sansão desobedecesse.
Aonde está a força do diabo no crente? É quando faz ele desobedecer a Deus. Quando o crente desobedece a Deus, o diabo cresce, o diabo fica forte, é vitamina para o diabo quando há desobediência na igreja. Segundo passo, Sansão está fraco, mas vamos tirar os olhos dele, porque se a força dele volta e vem atrás de nós, vai enxergar, vai saber quem foi que fez isso, vai saber quem foi que fez aquilo. Foi lá e arrancou os olhos dele, para não enxergar o que está fazendo. É assim que o diabo está fazendo com muitos cristãos, arrancando seus olhos espirituais para não enxergar o que está fazendo e para não enxergar o tempo e a hora que nós estamos vivendo. E agora, Sansão, que era guiado pelo Espírito Santo, agora é guiado por uma criancinha. Sansão, que era guiado pelo Espírito Santo, agora é guiado por um menino. Vocês estão entendendo, irmãos? Como que isso é? Isso tudo porque o povo tirou o foco. Não estão buscando a Deus primeiro. Na hora que foi apresentado a Sansão a Dalila, o que ele tinha que fazer primeiro? Buscar a Deus primeiro? Não precisava nem buscar. Não precisava nem buscar, porque ela era uma pagã. Ela nem hebreia era. Tem coisa que não precisa nem orar, irmão. Tem coisa que não precisa nem orar. Ah, fulano me convidou para uma festinha, uma festa lá, não sei o que, e vai servir isso e tudo, mas você não faz nem a questão de perguntar que música vão tocar lá, que bebida vão servir lá, que palavras eles vão expressar lá. Você não tem nem a pessoa não tem nem a dignidade de pensar nessas circunstâncias. Eu vou orar, tá, irmã? Eu vou orar se eu vou, tá? Para ver se Deus permite. Sabendo que o lugar não tem nada a ver com Deus e vai orar. Tem coisa que não precisa de oração. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Nem precisa de oração. Não precisa. Suponhamos aqui, o irmão João precisa de oração, orar a Deus, para aquele convite que recebeu da rodinha de piadas. Eu vou orar para ver se Deus me... Não precisa. Para ele enquadrar lá dentro com o Salmo 1, assentando-se à roda dos escarnecedores, aceitando conselho de ímpio, detendo-se no caminho de pecadores. Não tem jeito, não precisa nem orar, gente. Você vê cristão na porta de estádio, na porta de quadra esportiva, detendo-se no caminho de pecadores? Quando você vê cristão detendo-se na frente da televisão, vendo novela pornográfica? Se deteve? Desse jeito. Um dia, eu fui pegar um Uber lá em Belo Horizonte. Aí o cara estava passando o maior pagodão dentro do carro. O Uber. O carro é dele. Eu estou apenas pagando pela corrida. Ele olhou para mim assim, de cima e embaixo, e falou assim: o senhor não se importa não? Eu falei assim: se importar eu importo, mas o carro é seu. O que eu posso fazer? Eu sou um cristão, meu ouvido não é lixo para essas coisas. Eu não falei isso, é claro. Meu ouvido não é para lixeiro, não é lixeiro, não. Me importar eu importo, mas o carro é seu, o que eu posso fazer? Ele foi lá e baixou. Então nós estamos vivendo um tempo, diz o profeta, uma era muito comprometedora.
uma era muito comprometedora. Muito comprometedora. Então, nós estamos vivendo num tempo em que podemos nos comprometer facilmente com qualquer coisinha, com qualquer coisa. Qualquer coisa está tirando a atenção da pessoa, qualquer coisinha está tirando a atenção da pessoa, qualquer coisa. Um dia, vindo lá de Itatiaia-Sul, a velocidade normal que a via exigia, e veio normal. Aí quando chegou ali em Citrolândia, a coisa agarrou, vindo para cá, BR-131, a coisa agarrou. Falei, meu Deus, e agora? Eu estou atrasado, tenho que ir para a igreja e tudo. E eu falei, deve ser alguma coisa que está acontecendo lá na frente. Ou um carro quebrou, ou então a Polícia Rodoviária Federal está parando todo mundo ali, parando. Irmão, eu falei, eu quero ver o que está acontecendo. E foi indo devagarzinho, e reduz, e passa marcha, reduz, e freia, reduz, e vai, só a embreagem indo embora. Aí quando você chega lá na frente, mas cadê? Não tem nada. Mas o povo estava passando devagar demais na frente da Polícia Rodoviária Federal. E a velocidade exigida lá dentro, ali de frente, era 60. As pessoas estavam passando com 20. Vocês estão entendendo bem a coisa? As pessoas se envolvem por coisa pequena, elas param por nada, coisa pouco, e não era nada. Agora, se eu passasse a 60 por hora lá, eu seria multado. Estou dentro da lei. Mesmo passando em frente à Polícia Rodoviária Federal, eu estou dentro da lei. Mas os outros não. Os outros estavam passando de 20, 25, 30, 35, só porque estavam passando em frente da Polícia Rodoviária Federal. E não era nada. Aí o que o diabo agora faz? O diabo faz um festejo. Qualquer coisinha tira a atenção do crente. Qualquer coisinha tira. E ele põe os olhos naquilo. Tem pessoas que perdem até o culto por causa daquilo. Perde o tempo, perde a hora, se envolve demais, se envolve com parente demais, se envolve com isso demais, até com trabalho demais. Não, e deixando de buscar a Deus primeiro. É como eu sempre digo, né? Dia de culto. A pessoa tem Deus deu um dia, 24 horas. O dia tem 24 horas. O culto normalmente é 1h30. 1h30. Olha, gente, se a pessoa deixa de vir no culto, que é 1h30, se ele não conseguiu em 22 horas e meia, ele vai conseguir em 1h30. Porque Deus deu 24 horas para ele trabalhar, fazer o que tinha que fazer. Agora, quando tem culto, ele não posso ir, estou muito cansado. Ele teve que fazer o que é de César, mas o que é de Deus ele não deu. Deus disse, olha, tudo bem, vocês estão no mundo, tem que trabalhar, tem que comer, tem que beber, tem que dar assistência à esposa, isso, aquilo, outro, tudo bem, isso tudo é de César. Dá a César o que é de César, mas dê a Deus o que é de Deus, amém, irmãos? Dizima seu tempo para Deus. Deus te deu 24 horas, dá o dízimo para Ele. Dá aquele momento de adoração. Hoje tem culto. Posso parar mais cedo? Posso parar? Não posso? Posso parar? Não posso? A não ser circunstâncias que acabam, né, impedindo mesmo, né? Então, infelizmente, nós estamos vivendo em tempos difíceis, sabe? Na mensagem Cristo é Mistério Revelado, parágrafo 80, o irmão Branco diz o seguinte, se Deus está no seu coração, mal você espera, você fica ansioso, mal você espera as portas do tabernáculo se abrirem para você entrar e ter companheirismo com seus irmãos ouvindo a sua palavra. Amém? Amém? Vocês estão entendendo? Vejam bem. Então, é difícil. Uma coisa que eu não entendia, né?
Na Deus de Amor, por exemplo, eu morava num lugar longe, eu tinha que atravessar a cidade toda para chegar na igreja. É como lá em Vianópolis, eu moro lá em Vianópolis, é longe, e eu tenho que atravessar vários e vários bairros, passar por vários até chegar em Sarzedo. E lá na Deus de Amor, a igreja está assim, a igreja está aqui, a igreja está aqui, e a casa de frente, porta com porta. E eu, uma distância, não sei quantos quilômetros, eu chegava meia hora, uma hora e meia antes do culto começar. E esse irmão, que só precisava atravessar a rua, chegava 5, 10 minutos atrasado. Tem cabimento isso? Não tem. Mas e as 23 horas? O que aconteceu? É complicado, irmão, é complicado. Coisa não é fácil, sabe? Pessoas próximas da igreja, não vou dizer Sarzedo, por exemplo, pessoas próximas da igreja, próxima, chega atrasada no culto, no culto, na frente, coisa de, sabe? Bom, isso tem que estar dentro da pessoa também. Tudo isso tem que estar dentro da pessoa também. Amém? Então Deus nos deu graça, Deus nos deu força. Ainda podemos ouvir essas verdades. Essas verdades são ouvidas aqui, mas em muitas igrejas, muitos pastores nem se atrevem em falar desta maneira que eu acabei de falar, para não perder membros. E nós da mensagem, pastores da mensagem, não estamos preocupados em igreja cheia, não estamos preocupados em volume, estamos preocupados em qualidade. Amém, irmãos? Em qualidade do peixe. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Senhor Deus, muito obrigado pela exposição da tua palavra nesta noite. Senhor, que nós possamos buscar o Senhor, meu Deus, com mais frequência, que nós possamos buscar o Senhor, meu Deus, sabendo que o Senhor é a única via de escape que existe nesta terra, é o único que pode solucionar todos os nossos problemas. Ó Deus do céu, abençoe, o Senhor mesmo disse, sem mim nada podeis fazer. Ó Deus querido, faça-nos reconhecer o dia e a hora que nós estamos vivendo. Para isso o Senhor deu uma mensagem, para isso o Senhor deu um mensageiro, para isso o Senhor tem ministros, pastores em cima do púlpito, para divertir, para falar. Ó Deus, abençoe nossos irmãos que ouviram a pregação pela rede social, pela internet. Obrigado por cada um, Senhor, por cada família, que eles possam ser curados, libertados pelo poder do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor, amém. Deus abençoe os irmãos, até o próximo culto, se o Senhor Deus assim permitir. Deus abençoe.